Bom, nesse vídeo aqui eu vou mostrar como que dá para fazer um projeto de levantamento altimétrico, tá? Vou fazer o passo a passo desde o início, não completo, mas explicação de cada passo, e conforme for fazendo o passo a passo eu vou pulando até a conclusão, até para não ficar muito longo, mas vou explicar todos os passos, tá? Vocês vão entender o que eu falo de não fazer ele completo. Primeiro eu vou criar um arquivo novo aqui, comum mesmo. Eu vou seguir as mesmas diretrizes do trabalho de vocês aqui, tá? Aqui fala a escala 1 para 100, fala também a questão das cotas aqui, o desenho, que são 12 por 36, ou seja, aqui a gente vai ter 12 pontos, né? Por 4, 3 pontos, ou seja, é um quadrado 3 por 3, tá? Aqui vocês começam no ponto 53 até o 117. No modelo que eu vou seguir, ele vai ser um pouco maior, na verdade vai ser o dobro, tá? Só para vocês conseguirem compreender, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou colocar uma linha. Se eu tenho 12 pontos, então 12 vezes 3, e daria 36. Então vou fazer uma linha de 36 aqui. No caso, como a escala está 1 para 100, 36 centímetros, tá? Fica bem tranquilo de saber isso. E aí como que eu posso fazer? Eu vou ensinar de duas maneiras. Ensinar não, às vezes eu posso até relembrar, tá? Eu vou falar ensinar. Vou mostrar de duas maneiras, que é o seguinte: eu posso utilizar a parte de deslocamento, ou seja, como são 3, então 3 centímetros. E aqui eu vou fazendo, tá, a quantidade que eu precisar. A mesma coisa, eu já sei que essa distância é 3, então eu posso só esticar uma linha até o final aqui. Beleza? E vou usar o deslocamento de novo, de 3, porque o quadrado é igual, e vou levando para cá. Eu não estou contando a quantidade de quadrados, tá? Mas vocês já contem a quantidade exata que vocês têm que fazer. Então seriam 12, vamos ver quanto se deu aqui: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Deu 12 por 5, passou um a mais, mas como eu disse, eu vou fazer um exemplo maior do que o de vocês. Só que vocês façam na quantidade certinha, tá? Essa é uma maneira, tá? Outra maneira seria você fazer dessa forma. Deixa eu puxar para cá. Você faz uma polilinha aqui, 3 por 3 por 3 por 3. Ele ficou um quadrado exato. Aí você vai em copiar, seleciona o seu objeto, pega o ponto base e copia a quantidade de quadrados que você quer também, tá? Essas duas são maneiras mais simples de fazer. Tem outras maneiras no AutoCAD, tá? Para não focar e não confundir nesse momento pela quantidade de trabalhos, exercícios que vocês têm que fazer, eu vou usar essas duas maneiras, tá? Então só para mostrar que funciona igual, tá? Se vocês quiserem selecionar essa parte toda aqui, ou uma linha depois de feita, por exemplo, ó, eu vou em copiar novamente, ou CP, tá? Que é o mesmo comando. Seleciona apenas um ponto base, ele vai copiar para mim, ou seja, a maneira que vocês preferirem, façam aí. Já dei duas maneiras para ficar mais fácil de vocês não precisarem se ter nenhuma dificuldade para fazer os quadrados base aí, tá? Uma coisa que é importante vocês ambientarem a começar a trabalhar, principalmente agora para os próximos trabalhos, é vocês trabalharem com a propriedade de camada, tá? Eu não fiz isso primeiro aqui até para mostrar como que faz, tá? Então vocês vêm aqui, propriedade de camada, cria uma nova, tá? Ó. Vou fazer com mais calma aqui, ó, propriedade de camada, e vocês criam uma nova. Aí vocês denominam o nome que vocês preferirem. Eu vou colocar algum quadrados base, tá? Já dá dois cliques aqui para ela ficar selecionada. E aí tem um detalhe: esse aqui,
ou como qualquer outro desenho que você já fez, ele fica na layer, na camada anterior. Então o que vocês fazem? Seleciona todo ele, abre a guia de propriedades, tá? E aqui vocês vão ver, ó, vai ter propriedades, vai ter cor, vários tipos de coisa, mas tem aqui camada. Vocês tirem da camada 0 e coloca quadrados base. Fechou. Ou seja, essa daqui, ela já tá, essa layer já fica só para os quadrados, tá? Então se você quiser bloquear ela depois, para não atrapalhar vocês trabalharem, perfeito. É isso que eu vou fazer. Outra coisa que eu vou fazer aqui já, eu vou colocar como números, ó. Números e detalhes. O que é números e detalhes? Vou mostrar agora. Vou desbloquear ela, porque eu vou utilizar, né? Então o que acontece? Eu tenho que colocar aqui a numeração que eu vou utilizar. Como que assim a numeração que eu vou utilizar? Eu vou colocar aqui, por exemplo, eu tenho o quadrado 1, ou ponto 1, né? Vamos chamar de ponto 1. Então meu ponto 1. Esse daqui vai ser meu ponto 1, depois o ponto 2, ponto 3, ponto 4. O de vocês, deixa eu só abrir aqui novamente, ó, começa no 53, tá vendo? 53. Então o que vocês vão fazer? Vocês vão determinar ponto 53 e com a cota. Então o que é essa cota? Vocês vão dominar com o número e com a cota. O que eu vou fazer? Eu vou colocar a cota também. A minha cota eu vou usar aqui no Excel, tá? Aqui eu fiz um cálculo, tá? Então o número de base mais o número da chamada, que no caso era a chamada que eu tinha. E aqui eu já tenho os cálculos prontos. Então, por exemplo, meu primeiro ponto, o valor dele é 36.540. Então, venho aqui no Excel, copio 36.540, volto lá no AutoCAD e coloco o meu valor, 36.540. Então, seja o ponto 1 e essa é a cota dele. O ponto 2 eu faria a mesma coisa. Eu vou utilizar o comando CP aqui, tá? Aí fica a critério de vocês, se vocês querem copiar ou não. Eu utilizo porque eu já consigo deixar todos eles retos, tá? Ó, na mesma medida. E eu só edito. Ou seja, eu tenho o ponto 2. E aí eu volto no Excel e vou pegar a medida do meu ponto 2, já calculado. Ou vocês digitam da forma que vocês preferirem. Tem várias formas aí. Tá? Então eu tenho o ponto 1 e o ponto 2. Já está feito assim, beleza. Vocês compreenderam que tem que fazer o quadrado e colocar a denominação de cada quadrado de vocês. Tá? Lembrando que essa cota varia conforme o número da chamada de vocês, se for individual ou em dupla, o valor maior, maior valor, tá certo? Então vocês façam todos aqui a partir do 53, como diz vocês vão colocando todos os números que tem que colocar até conseguir preencher todos, beleza? Eu vou preencher aqui e já volto com eles todos preenchidos. Aí aqui eu já tenho todos os meus pontos, tá? Fiz com base e tal, então uso a denominação dos quadrantes em cima e as cotas que eu tenho, tá? Similar ao desenho base que foi passado, tal, certo? Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou começar a fazer os pontos, tá? Porque os cálculos eu já fiz, então os cálculos de vocês já tem que ter feito aí, tá? Com base na interpolação, usando a cota base, mais a cota da chamada, né? Feito os cálculos, aqui eu tenho um modelo, eu coloquei algumas coisinhas, umas cores, né? Para me conseguir identificar mais ou menos como que ficaria o desenho a partir das cotas que eu tenho, tá? E aí os resultados eu fiz em outra tabela também, tá? Eu vou explicar esse passo a passo agora aqui rapidamente para vocês conseguirem entender, para fazer como que façam os cálculos também, né? Vamos começar aqui, eu vou pegar o primeiro ponto, tá? Ponto 1. Então o meu ponto 1 eu tenho uma cota de 36.540, tá? Só sempre lembrando que esse é o meu valor. O valor de vocês, cada um vai dar diferente. Então o que eu vou fazer? A minha cota para achar o valor horizontal, eu sempre tenho que considerar a cota maior que eu tenho ao lado, que no caso a cota do meu ponto 2 é maior. Então eu vou fazer a cota do ponto 2 menos a do meu ponto atual. Ele vai dar um valor. Aqui vocês estão vendo que tem 3. Então esse 3, o que é esse 3? Esse 3 é a medida que eu tenho. Lembra que o quadrado é 3 por 3? Então eu tenho a medida base da horizontal, tá? Que são 3 metros. Se o valor fosse 5 metros, eu colocaria 5 aqui. E eu vou usar como fator de multiplicação aqui também
em divisão, eu vou colocar o seguinte, nós estamos trabalhando, tá, com a cota, a gente tem a cota 36.540, então tem que achar a curva de nível 37. Então vou utilizar a curva de nível 37 menos o valor da minha cota atual. Coloquei ali, ele já vai dar um valor, tá? Aí colocando esses valores é o que eu vou começar a interpolação, que é a regra de 3, basicamente. Então eu já achei o valor aqui, que é a cota 2 menos a 1, tá? Ou seja, a maior menos a menor. Tenho a distância que eu tenho na horizontal e o cálculo, que é a cota que eu preciso achar a curva de nível, no caso é 37, menos a minha cota. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o resultado que eu tive do valor da cota 37, ou seja, a cota redonda, menos o meu valor, dividido, tá? Vezes o 3 metros. Ou seja, uma operação cruzada, tá? Uma operação cruzada. Eu vou fazer o resultado que eu tenho aqui, que no caso é 0,46 vezes 3, e esse resultado eu vou dividi-lo pelo resultado de 0,79 vezes x, tá? X é o valor que eu quero achar, ou seja, fica 0,79x, e eu vou fazer a divisão, que ficaria o resultado de 1.380 dividido por 0,79. Eu já achei onde o meu ponto horizontal passa, tá? Eu tenho o valor aqui, deixa aqui embaixo, já vou explicar para vocês que eu vou calcular a cota vertical. A vertical é a mesma coisa, a única coisa que muda é o seguinte: eu vou fazer a cota maior que eu tenho na vertical, no caso, o meu ponto 14, que é logo abaixo ali, ou acima, né, no caso que ele está subindo, então acima do meu ponto 1, eu vou fazer o ponto 14 menos o ponto 1, tá? O valor que eu tenho é o mesmo valor da cota 37 que eu estou tentando achar. Então o cálculo que eu ia fazer para achar aqui, que nós achamos 0,46, é o mesmo. Então eu posso utilizar o mesmo ali, tá? Por isso que eu coloquei o sinal de igual à célula que eu já tenho. E o meu valor da área vertical é o mesmo, que é 3 por 3. Então é o mesmo valor, igual a 3. E a conta é a mesma coisa. 3, tá? Ó, vou fazer cruzado da mesma forma, tá? Como se fosse no papel. Ou seja, deu 3 vezes 0,46. E eu vou utilizar daí o 0,50, perdão, o 1.380 dividido por 0,58. Vai dar o meu valor de altura. O que eu vou fazer com esse valor de altura aqui? Esses valores é exatamente onde o ponto da cota 37 vai passar, certo? Então, aí você pode fazer de duas maneiras. Você pode fazer igual eu fiz aqui, e criando uma tabela de resultados, tal, igual a quadrante, né? Cota, para mim também saber qual que é a minha cota atual, e o valor onde passa horizontalmente e verticalmente. Você pode criar uma tabela assim, para ter um controle maior e também para você já poder colocar no seu trabalho. Ou você pode fazer de um jeito e já ir colocando aqui no desenho também. Não tem problema, fica da forma que você preferir. Aqui vocês podem ver que eu fiz uma tabela, tá? Eu calculei todos os resultados primeiros e depois eu fui para o AutoCAD. É o jeito que eu acho mais seguro para vocês conseguirem entender os cálculos, não se perderem e fazer corretamente. Também fiz um mapinha aqui dos pontos que eu tenho, né? Já colocando cores, né? E predeterminando as cotas básicas que eu tenho, ou seja, porque se eu tenho altura de 36, eu vou ter uma curva de 37 dentro da minha poligonal ali, né, dentro da minha área. Se eu tenho uma curva 37, eu tenho um ponto 38 do lado ou próximo, então eu vou ter uma curva 38, né? Eu vou ter uma curva 39, vou ter uma curva 41 se tiver altura 41, né? Então pelas alturas que vocês tiverem, vocês já conseguem saber que curva que vocês vão ter, tá? Então eu já coloquei aqui também porque fica mais fácil para mim utilizar para o meu cálculo, tá? Caso vocês forem fazer isso no Excel, tá? Então aqui no Excel o que eu fiz primeiro? Eu fiz uma tabela de pontos em cima da minha cota, porque se eu colocasse, por exemplo, se eu tivesse com o número de chamada 40, eu já ia ter aqui os valores atualizados, mas eu estou com 23, então para ficar assim, é uma coisa mais simples as contas, mas se você começar a não se acostumar a trabalhar com uma coisa bem estruturada, vocês vão se perder futuramente. Então faz sempre, seja a mão, seja no Excel, seja outro método que vocês preferirem, deixando tudo
tabelado, tá? E aí aqui os resultados também fiz assim. Então aqui, como eu já tenho, eu vou voltar para o AutoCAD para mostrar como a gente vai fazer. Eu vou copiar aqui, ó, tá? Os valores do primeiro ponto, para mim saber. Vou lá no AutoCAD, vou colar aqui, só para mim também não saber. Depois eu vou apagar isso aqui, tá? É lógico. E o que eu vou fazer agora? Essa curva é a curva de valor 37, certo? Porque eu já tenho aqui. Então o que eu vou fazer no AutoCAD? Eu vou vir aqui na propriedade de camada e vou criar um valor, uma camada chamada seguinte, curva 37, ou o nome que vocês preferirem, mas que tem uma referência à curva que vocês vão utilizar. Aí aqui ficou, tá, o nome da curva 37, eu vou colar aqui a minha largura e a minha altura, tá? Então o que eu vou fazer com essa largura e altura? Eu fiz o seguinte, eu estou calculando do ponto 1 para o ponto 2, certo? Então eu vou clicar aqui no início do ponto 2, vou fazer uma linha com o valor que eu tenho, que é 1.747. E essa linha vai ficar aqui. E eu vou ter a altura de 2.379. Eu vou vir aqui na altura também, que eu estou indo do ponto 1 ao 14. Então essa altura está saindo daqui indo para o 14. Vou selecionar e colocar 2.379. Beleza, o que eu vou fazer aqui agora? Coloquei as duas linhas. Eu vou gerar um ponto, tá? Primeiro eu vou colocar aqui o estilo de ponto que eu quero. Colocar o que eu sempre uso aqui. Tá certinho, beleza. E o que eu vou fazer? Vou colocar aqui ponto. Colocar um ponto. Coloquei um ponto ali. Vou digitar outro ponto. Ou você pode estar dando Enter e coloquei aqui. Ou seja, aqui vai ser onde vai passar a minha curva 37. Tá? Essa é a minha curva, vai passar exatamente aqui. Como que eu vou fazer essa representação dessa curva, tá? Eu vou vir aqui em desenhar. Vou vir em desenhar. E vou vir aqui, ó, SP-Line. Ajustar a SP-Line, tá? Dependendo se você estiver em inglês ou português, o nome é o mesmo, SP-Line. Eu vou clicar aqui no ponto, ou na linha. Vou retirar aqui primeiro o modo orto, tá? E aqui vai ficar a linha. E aqui você vai ver, você pode, se eu for levar para, tá vendo, conforme eu mexo, ele mexe a linha, mas aí eu tenho que imaginar como que é um relevo, ó, tá? Então eu levo um pouquinho para fora e dou OK. Então essa ali é minha curva 37, tá? Esse pedaço que fica para fora, você vem aqui no aparar, tá? Ó, e já elimina ele daqui, beleza? E já ficou a linha ali, tá? Perfeito, sem problema. Esse daqui eu já vou apagar, que é a medida que a gente teve, e tá certinho ali. Ou seja, essa é a minha primeira curva. Agora eu vou pegar o valor, tá, do ponto 2. Vamos vir aqui na minha tabela, tá? Vou procurar resultados do ponto 2, ó. O ponto 2, o que eu fiz? Tá? Eu calculei do ponto 2 para o ponto 3 e do ponto 2 para o ponto 15. Porque do ponto 2 eu tenho o valor de 37.330. Então eu preciso saber onde a curva 38 passa nesse meu quadrante, tanto na parte horizontal quanto na vertical, tá? Então eu vou pegar os resultados que eu tive do 2 aqui, ó, tá? Que eu já tenho aqui, ó, meu ponto 2. Vou pegar. Como aqui eu fiz uma tabela que tem a linha só com a definição no início, vamos sempre lembrar que horizontal é em cima, vertical é embaixo, nesse meu cálculo, tá? Mas vocês façam como vocês preferirem aí. Vou calcular, vou copiar aqui para o AutoCAD, tá? Copiar ali. E o que eu vou fazer? Bom, a minha curva 38, ela vai passar a 2.233 aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em propriedade de camada primeiro, vou criar uma nova linha com o nome de curva 38. Tá? Vou selecionar ela, porque eu vou desenhar em cima dela. Vou pegar a minha linha desse ponto, eu vou falar 2.233. E na vertical, a minha linha vai passar aqui, com 2.871. Vou novamente, vou vir aqui criar um ponto. Coloquei o ponto aqui, tá? Vou colocar outro ponto aqui,
acho que é bem embaixo, tá? Ó. Ele quase chega a 3 metros, mas não chega, ficou no 2.8, tá? 271, tá? Eu tô trabalhando com 3 casas após a vírgula, porque todos os meus cálculos, tá? Base tá sempre com 3 casas após a vírgula. Então vou manter isso daqui. Então a minha curva 38 passaria aqui. Só que tá vendo, ó, que eu tenho um quadrante aqui embaixo, ó, que ele vai na célula 27. Então o que eu vou fazer? Para mim terminar essa curva aqui, até para mostrar para vocês, eu vou procurar saber onde vai passar, no 27 não, perdão, no 14 e tal, onde ele vai passar aqui, horizontalmente e verticalmente. Então vamos achar aqui, ó, no meu ponto 14, ó, eu tenho, ó, horizontal e vertical, tá? Vou pegar aqui, tem um detalhe que já vocês vão perceber, o que deu, vai ter um pouquinho de diferença, vai falar, nossa, por que vai acontecer isso? E eu vou explicar o porquê, ó. Horizontal, vamos lá. Eu tô puxando daqui para cá, certo? Sempre esse cálculo, porque eu tô passando do 37 para 38. Então eu vou criar um ponto a 2.901, tá? Aí você tá vendo aqui, ó, que a minha vertical deu 381, mas o meu quadrado é 3. Então ignora. Você não tem esse cálculo, tá? Eu fiz o cálculo porque todos os meus, vou voltar aqui na tabela para vocês verem, tá? Vão ter vários, se você reparar pelo vídeo, que está acima de 3, ó. Por quê? Porque eu fiz todos os cálculos, tá? Independente se tinha, ó, eu vou fazer o cálculo aqui para vocês acompanharem, ó. Da horizontal do ponto 14, então, ó, 38, 030 da célula 15, ó, igual 38, 030, menos 37, 120. E eu quero achar a minha curva 38, menos o valor da cota que eu tenho, é 3 metros, ó, 2.901, o valor da horizontal. E a vertical, o que eu faria na vertical? Eu teria que achar o valor onde ela passaria, mas você está vendo que no meu quadrante 14, 27, o 27 ele ainda não chegou no 38. Então na teoria eu nem precisaria fazer esse cálculo. Mas como eu fiz todos eles, independente de passar ou não, uma coisa minha, tá? Passou do 3, então você não precisa colocar, não existe. Se o quadrante é 3, não tem maior, tá? Esse é um cálculo que eu fiz a mais. Na verdade eu fui no automático, fazendo todos os cálculos e fiz e coloquei na tabela, tá? Então a curva vai passar aqui e ela vai se manter. Como assim se manter? Já vou explicar. Vamos pegar o dado do 27 aqui, ó. Vamos aqui nos resultados, vamos pegar o 27. O quadrante 27. Aí tem horizontal e vertical. Eu voltei aqui para mostrar para vocês, ó, o cálculo também, ó. Vamos achar a horizontal primeiro aqui do ponto 27, que é o meu cota maior, vizinho, né? Menos o valor meu. Estou tentando achar a curva 38. Então é a curva 38 redondo menos o meu valor, tá? E a vertical, eu tenho a curva maior, 38, 140, menos a minha curva atual. Ah lá, aí eu tenho os dois valores, tá? É daqui que saiu o resultado que eu tenho aqui, 0.81 e 0.789. Voltando aqui no desenho do AutoCAD, ó, por isso que deu esse valor, só vou explicar para vocês, tá? Da onde tinha saído. Então, do ponto 0.027 para o ponto 40, eu vou botar 0.789. Eu esqueci de ligar novamente o Word que eu tinha desligado aqui. Vou habilitar ele, ó. Sempre deixar ligado, só lembrando. Tá ali. E agora eu vou colocar os pontos. Meu ponto, um ponto aqui. Outro ponto aqui. Tá faltando um pontinho aqui em cima, que eu também não coloquei aquela hora, né? Eu tava procurando a linha toda. Aqui. Tá? O comando para fazer os pontos maiores quando a visão é regen, tá? Eu fiz ali. E o que eu tenho aqui? A curva 38, onde ela passaria e sairia. Então, para mim fazer novamente, eu vou vir aqui, eu vou desabilitar o Word para ficar melhor, por isso que estava fora aquela hora. Venho aqui em SP-Line, tá? Ó, desenhar SP-Line. Venho aqui no primeiro ponto, clico no segundo de saída, tá? Aí eu vou vir aqui, ó, todos os pontos que eu já localizei, tá? Ó, e aqui na saída dele. E aí eu vou imaginar como a curva segue e fechei, tá? Eu vou pegar o aparar para apagar o que ficou para fora aqui. Olha
Aí tem a minha curva 38 feita, tá vendo? Ela passaria por aqui, ó. Tá? Isso, dependendo do ajuste, cada um pode fazer um ajuste diferente, tá? Quer puxar um pouquinho mais pra cá, e você imagina como que é as suas curvas, tá? Porque o que acontece? Cada um, dependendo das cotas, vai dando uma leve diferença, tá? Aí eu vou apagar aqui os valores que eu copiei e tal. Tá? Então aqui na teoria o que a gente tem? No início eu já tinha uma curva e duas curvas. E aqui com os cálculos, tá? Conforme eu vou fazendo os cálculos eu vou achando os outros pontos. Aí as curvas ela tende a aumentar. Aí aqui, ó, por que eu fiz esse desenho, coloquei as minhas cotas e coloquei colorido e tal? Porque tá vendo, ó, eu já tenho mais ou menos um padrão de curva que eu vou seguir. Tá vendo, ó? Eu já tenho um padrão de curva que eu vou seguir e eu tenho mais ou menos imaginado. Eu vou lá pro outro lado agora para mostrar para vocês na parte inferior, tal. Vocês estão vendo que o meu desenho, tá? Ele tá, eu pego as cotas de todos os lados, fazendo o cálculo da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, inferior e superior. Aí, como assim? Eu tenho que pegar do ponto 2 menos o ponto 1 e o ponto 14 menos o ponto 1. E eu tenho no meu desenho também o ponto 12 menos o 13 e o ponto 25 menos o 12, ou seja, eu tenho também o inverso, porque eu tenho os quatro lados. No desenho de vocês, que é metade desse quadrante, vocês vão ter ele só descendo, vamos dizer assim, na decrescente. Esse meu desenho eu tenho na crescente, na decrescente, de todos os lados, que é a poligonal que vocês vão fazer no próximo trabalho. Por isso que eu vou fazer os quatro lados aqui, pelo menos uma parte de cada curva para vocês verem. Agora eu vou fazer a curva 37 aqui, que eu falei que eu vou fazer outra ponta, ó, para vocês entenderem. Vamos lá. É a mesma coisa, ó, igual, tá? Tô pegando meu ponto 117 da curva, tentando achar a curva 38. Então vou pegar a minha célula vizinha menos a que eu tô, ou seja, célula vizinha maior, tá? A horizontal minha maior. Então vamos lá. O valor aqui, eu estou tentando achar a curva 38 menos a minha célula. O valor de 3 continua, tá? Se mantém. Na vertical, eu tenho meu valor do quadrante de cima, mesma coisa, menos o valor da minha cota. E aí eu tenho os pontos, tá? Bem tranquilo, tá? Então esses aqui vai ser os meus valores da cota 117, tá? Que já está aqui nos meus resultados, tá? Para você ver que bate, né? 2, 2, 3, 2, 9. Ou seja, são os cálculos que eu já fiz. Eu vou copiar aqui, tá? 117. Esse vai com a cota, tá? Só para desencargo de consciência. Vamos aqui, ó, para o ponto 117. Vou voltar para minha curva 38, tá? Porque essa é a curva 38. Vou colar os valores aqui só para a gente saber. E o que eu vou fazer aqui? Vou criar uma linha, por exemplo, da minha linha aqui, né? Opa, perdão. Daqui para cá é o valor na horizontal de 2.339. E na vertical, aí subindo, né, ó, 1.423. Por que agora vem daqui para cá e subindo? Porque eu estou fazendo ao contrário, tá vendo? Do meu ponto 117 para o 116 e do 117 para o 104. Por isso que os valores ficam ao contrário do que era lá em cima. Tem sempre que lembrar da parte da ordem, tá? Inclusive eu até fiz errado aqui, ó. Deixa eu fazer novamente correto, ó. 2.339, tá, ó. Aí eu vou botar os pontos, vocês vão conseguir compreender melhor, ó. Vou botar um ponto aqui no 4 e um ponto aqui no finalzinho aqui. Eu vou botar o ponto aqui, ó, e o ponto. Por quê? Porque se eu estou fazendo o cálculo agora daqui para lá, ou seja, estou partindo da direita para a esquerda, então eu vou fazer os meus cálculos do 0 para 3 nessa direção, tá? Da direita para a esquerda. Aí vou criar aqui também já a linha, né? Porque vocês veem que a curva entra aqui e já sai, ó. Então, uma curva bem simples. Tá? Já vou aparar, tá? Essa é a minha curva 38 nessa ponta de baixo, ó, a ponta inferior. Ou seja, a gente vê que aqui em cima, ó, eu comecei a curva 37, a curva 38, e aqui embaixo eu tenho outra curva 38, tá? Outro desenho, não outra curva, tá? Eu vou apagar esse daqui e fica já correto dessa forma. Deixa
deixa eu voltar no desenho aqui que eu tenho do Excel, ó, tá vendo, ó? Veja a curvinha 38 aqui, ó, pela coloração, tá? Eu já consigo saber. Vou fazendo uma ponta aqui, eu vou fazer a ponta de cima também, só para vocês entenderem. Já vou repetir a conta para vocês entenderem, ó. Vou fazer agora horizontal, não, horizontal. A 103 menos a 104, para me achar o valor. Estou tentando achar agora a curva 39, então é 39 menos o valor 38.510. A vertical maior menos o meu ponto. Aí eu já tenho os dois valores também, ó, tá? O valor horizontal e vertical. Aqui eu coloco largura e altura, tá? Uma observação que esqueci de falar antes, mas é horizontal e vertical, tá, pessoal? Não vão confundir, tá? Dá apenas a denominação que eu coloquei aqui, tá? Mas horizontal e vertical, igual tá aqui em cima, tá? Esse é o meu quadrado de 104, ó, vocês veem aqui, cadê, ó, 104, ó, já tinha feito o cálculo, ó, 114. Vamos no desenho aqui. É a minha curva 39. Como é a curva 39, eu vou criar. Eu não tenho a curva 39 ainda. Curva 39. Tá. E vou selecionar ela. Fechei aqui. E aí o que eu vou fazer? Minha curva 39, um ponto. Ou seja, daqui para cá, um redondo. Tá? Como deu um redondo, ficou bem tranquilo. Um ponto. Subindo, 1.114. 1.114. Aí eu tenho também a curva, ela vai descer, ó. Tá, ela passou para 114 e vem para cá. 114 não, errei, perdão, 104, tá? E você vê, ó, que aqui, ó, onde eu vou fazer os cálculos, você vê que ela continua na célula de baixo. Então o que eu vou fazer? Vou fazer horizontal do que? Da célula 116. Então eu vou fazer a maior, que eu estou tentando achar a curva 39, menos a minha célula 116. O valor ainda é o 39, mas muda a minha célula. Então eu vou mudar para 38, para 39, perdão, 39, né? Menos 38, 130. A minha vertical ela também vai mudar, né? Como todos eles, né? Você vai mudando aqui. Não pode esquecer, se você fizer no Excel, de acabar substituindo, porque às vezes é a mesma curva, dá um valor condizente e você acaba errando. E eu achei os valores da minha horizontal e vertical do ponto 116, tá? Que bateu aqui também, ó. Então eu vou copiar aqui, vou lá no AutoCAD, vou colocar aqui, tá? E aí eu vou fazer a mesma coisa. Estou procurando a curva 39, a horizontal. A horizontal 2.270, então vou clicar aqui, 2.270, fiz uma linha. E a minha altura, deixa eu só vir para cá para eu conseguir saber, 1.411. Deixa eu só, opa, cliquei errado em alguma coisinha aqui. 1.411. A minha curva saiu para fora da poligonal. Então o que eu vou fazer aqui? Já posso colocar meus pontos, porque eu já sei onde a curva finalizou. Aí eu vou colocar um ponto aqui, ó, porque ela saiu ali onde eu fiz as minhas linhas, né? Fica bem tranquilo achar, porque ele auto-reconhece o AutoCAD. Aí aqui eu tenho outro ponto que eu selecionei aqui também, né? De entrada e de saída. Ou seja, aqui eu tenho os meus pontos, então eu já consigo visualizar onde nesse meu terreno, né, ó, nessa minha poligonal, nesse meu cálculo, ó. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou desligar aqui também o modo Word, para ficar mais tranquilo. Vou pegar esse P-Line, ele entrou aqui, ó, a minha curva. Já está feita o pedaço dessa minha curva aqui, essa curva 39, tá vendo?
Então eu tenho a curva 38 e 39. Todos os cálculos feitos eu mostrei para vocês como eu fiz o cálculo e também como eu faço os pontos, como eu determino aqui a direção dos valores que eu acho e como eu faço a linha. O que precisa aqui é só ir fazendo todas as outras. Tá? O mais complexo é vocês conseguirem colocar todos os pontos, mas a base é bem simples. Tá? Aí, vamos fazer, se for desse lado, vou mostrar aqui também, para vocês verem como que é bem simples. Os cálculos eu não vou fazer, porque eu já tenho feito aqui, que é da coluna 105 aqui, ó. Vamos pegar 105, tem os resultados aqui, ó. Só que a minha coluna 105, o meu quadrante 105, ele está pegando ainda, ó, a curva 37, tá vendo? Ó? Que o valor dele é 36.660. Então o que acontece? Eu vou precisar achar a primeira curva 37. Ela vai ser bem pequena, mas eu preciso achar a curva 37. Aí como que eu vou achar a curva 37? Eu vou fazer o seguinte. Agora, ó, eu estou indo daqui para lá, tá? Estou indo daqui para lá. Então eu vou colocar no horizontal 1.063, que foi o valor que eu achei, tá? 1.063, 1.063, e a minha altura 0.953. E a minha altura 0.953. Deixa eu digitar aqui, não esqueço do valor. 0.953. Essa curva foi bem simples, porque você vê que ela já entrou e já saiu aqui, porque é a curva 37, tá? Então eu vou vir aqui, ponto. Antes disso, o que eu esqueci foi que a gente não mudou para a curva 37 aqui. Então vou selecionar primeiro as minhas duas linhas, vou vir aqui em propriedades e vou colocar na minha curva 37, para cada curva ficar no seu ponto. Vou dar isso para frente, vocês vão ver o porquê que eu faço isso. Fica bem tranquilo, mas fica mais objetivo. Meus pontos, tá? Aí. Vou fazer aqui a SP-Line, bem simples, né? Uma curva bem pequena. Deixa eu desligar aqui esse orto, por isso que às vezes dá muita confusão, eu desligo ele para fazer a curva melhor. Vou aparar o pedacinho que ficou para fora aí, curva 37. Pequena e feita tranquila, tá? Então você vê que é bem fácil você fazer as curvas, mas são os cálculos e mesmo assim não é nada muito complexo os cálculos, tá? Aí recapitulando, vocês sempre vão fazer da seguinte forma: pega um ponto de medida que vocês estão fazendo, tá? Deixa eu só ver aqui qual que é o termo que o professor usa para vocês conseguirem ter. Estou falando ponto, cota, célula, né? Mas é mais ou menos isso, Vamos utilizar como ponto mesmo, ponto de orientação, tá? Então é o seguinte, vamos lá, vamos supor que eu vou utilizar o ponto agora, vou pegar o ponto 24, que está bem no meio aqui. O ponto 24 ele é uma altura de 40.630. Então o que eu vou fazer para achar onde a minha linha de cota, minha linha curva de linha de nível 41 passa? O que eu vou fazer? Eu vou vir para achar a horizontal, né? Qual que é a minha curva do ponto 24 mais alta? 41. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, 41 menos o meu valor. Aí eu vou achar a curva 41. 41 redonda menos o meu valor da cota. Eu já achei o valor da largura horizontal. A vertical, 41 também, mas eu vou pegar a célula 37, tá vendo? Ó, 37 menos a 24. O valor aqui da vertical é o mesmo. Então já achei, ó, onde o meu ponto horizontal e o meu ponto vertical passariam, na verdade. Então o que acontece? Vai passar no horizontal 2775 e na altura 1337. Então eu vou vir aqui, deixa eu voltar no meu desenho aqui, tá? No meu ponto, qual que é o ponto? Eu acabei esquecendo o ponto que eu estou fazendo, é o ponto 24. Ponto 24. Deixa eu voltar no meu ponto 24 aqui. Então o que acontece? No meu ponto 24, a curva 41 passaria onde? Eu estou puxando daqui para cá, certo? Então, aqui para cá eu colocaria o valor que eu calculei, tá? E na altura a mesma coisa, ou seja, é bem tranquilo.
para fazerem as curvas. Eu creio que vocês consigam fazer. Fiz aqui 5 curvas, mas a essência é basicamente essa, tá? Eu vou concluir as curvas aqui para vocês verem como que ficou o desenho com aquelas cotas lá. Vai ficar bem espelhado isso daqui, só que em curvas, beleza? Ó, aí aqui vocês vão ver, ó, já concluí, tá? Todas as curvas feitas, tal, com todos os pontos, tá? Da mesma forma que eu mostrei nos outros, eu fiz esses, com as linhas, com os pontos definindo, tá? Vocês veem que eles estão certinhos, né? Eles batem, tá vendo? Ó, o desenho aqui, ó, e bate com o desenho do Excel que eu fiz ali, apenas através das cotas e colocando uma coloração, tá? Então, tá tudo, aparentemente tudo certinho. Tá aqui, ó, as cotas, tudo beleza, sem erro. E agora eu vou mostrar o detalhe do porquê que eu peço para vocês trabalharem com camadas, tá? Para ficar um negócio mais entendível para vocês e para o professor na hora de vocês entregarem, ou até para vocês conseguirem compreender melhor, fazer algo mais agradável. Vamos pegar aqui, por exemplo, eu vou na minha camada 40, na minha camada 37. Vou vir em propriedades de camada primeiro, né? E vou clicar na camada 37 aqui, ó. Aqui eu já defini umas cores antes, mas foi só para quando eu criar a camada aqui. O que eu vou fazer na curva 37? Eu vou definir que o tipo de curva aqui, ó, a espessura que eu vou querer, né? Vou colocar 0.5. Tipo de linha é esse mesmo. E a coloração. Isso eu fiz em todas, tá? Vou fazer em todas aqui. Para não demorar, eu vou fazer em todas o passo a passo, tá? Vou colocar aqui e já vai aparecer para vocês aí coloridinho. Aí, ó, aqui vocês já podem ver que conforme eu coloquei as cores, ó, as minhas curvas e meus pontos já ficaram diferentes, cada um com uma coloração, tá vendo? Por isso que eu sempre falo, vou colocando em curvas, tá vendo? Então a minha curva 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 43, elas vão ficar automaticamente coloridas, eu consigo modificar todas de uma vez. Então vamos ver, propriedades de camada aqui, por exemplo, para você, vamos pegar aqui, deixa eu só tirar aqui em cima, que ele tá aqui em cima, fica ruim essa janelinha. Vamos pegar aqui, sobe. Vamos pegar a curva 37. A curva 37 eu coloquei a cor azul, mas vamos supor que eu quero colocar a cor rosa, bege, não sei que cor que é isso aqui, salmão. Vamos lá, e eu quero colocar uma espessura um pouco maior, né, para ele aparecer na hora que eu for fazer a plotagem. Vamos fechar aqui, ó. Ela já vai aparecer. É que aqui eu não estou plotando, tá? Mas na hora que eu plotar ela vai ficar. Depois eu vou mostrar para vocês. Mas a cor modificou. Tá vendo? Ah, eu não quero, não. Vamos voltar para a cor azul mesmo. Vou colocar outra cor. E vamos deixar a espessura 0,50, porque senão na hora da plotagem ele vai ficar bem grande, tá? E já mudou para azul novamente. Tá? Então é por isso que eu peço para ir indicando para colocarem cada uma na sua curva. Então aqui já está feitas as curvas. Então, tá vendo? Já fica cada uma certinho. Aqui vocês podem ver que as curvas que foi pedido, né, com os pontos, com as medidas e os cálculos que a gente fez já está certinho. Bem como no escopo do trabalho foi colocado, né, desenhar as curvas em gerais, né, a partir das curvas de passagem, né, utilizando as cotas, né, eu utilizei a cota que eu fiz anteriormente, né, e a diferença que vocês aqui do meu desenho, por de vocês que são é metade, tá? Ou seja, na realidade vão ser basicamente mais ou menos daqui para baixo, tá? Mas eu fiz todas só para vocês conseguirem compreender, tá? Outro detalhe que eu vou mostrar aqui agora é a questão da cotagem, tá? Todos têm que ter a cota, tá? Não pode esquecer de fazer a cota. Então vou mostrar como que faz a cota aqui. A nossa cota é 1 para 100. Então aqui no AutoCAD vai ter um padrão, tá? Ó, eu vou fazer a mesma coisa que nós fizemos no anterior, tá? Eu vou clicar aqui, ó, fechar aqui para vocês verem. Anotação, clica em anotação. Aí vai ter aqui, ó, estilos de cota. Clica nele e vem gerenciar estilos de cota. Vamos definir um novo aqui. Né? Vou colocar 1 para 100, tá? Ou o nome que vocês preferirem, mas é 1 para 100 que a gente vai utilizar. E aqui eu vou colocar
3, porque a gente usou 3 pontos após a vírgula. Né? O fator de escala é 1 mesmo, porque a gente está usando um para 100. E eu vou dar um OK. Tá? As cotas, eu vou criar outra camada também, criar outra layer. Vou colocar cotas. Então o que eu vou fazer nas cotas? Você clica aqui daí, ó, já vai estar a cota aqui, ó, 1 para 100, tá? Já fica selecionado. Então quando você clicar aqui, e eu vou começar a fazer a cotagem, só tirar o snap, tá ligado? 3 metros. Vou no segundo, a mesma coisa. Aí eu vou no terceiro, a mesma coisa. Vou no quarto, a mesma coisa. Vocês vão fazer isso aqui na parte vertical, tá? Tem aqui uma cota ficou bem próxima da outra. Ficou um pouquinho confuso. Aqui. Obviamente que vai dar 3 metros, porque a gente fez com deslocamento, né? No primeiro passo que nós fizemos, ou com deslocamento, ou com a cópia lá. Diferente das formas que você optou, ele vai dar um valor de 3, porque foi a medida que nós colocamos e esse daí ninguém alterou, então tá bem tranquilo. Pelo menos esse ponto eu acho que todo mundo não vai errar. Né? Até porque o trabalho, a cota é a mesma, tanto desse exemplo que eu estou fazendo, que é o trabalho que eu fiz anteriormente, quanto o de vocês. Anteriormente, na verdade, eu não me recordo se foi 3 ou se foi 5, porque eu não tenho esse documento que o professor postou aqui. O meu Plasma foi encerrado, mas eu tinha os cálculos e eram 3. Aí mesma coisa aqui, ó, 3, tá? Vou criar só o primeiro porque eu vou mostrar outra cota que vocês têm que fazer aqui em cima. Aí vocês vão pegar a cota do primeiro ponto do 1 até o último, sobe um pouquinho, e fazem a contagem do valor integral, 36 metros. Tá? Aí a mesma coisa aqui. Aqui do lado aparece outro desenho que eu fiz, eu faço sempre 2 desenhos. Aqui porque o AutoCAD às vezes dá algum probleminha, então aquele que eu fiz eu comecei aqui e terminei no outro do lado, tá? E 24, e foi a minha medida de vocês vão dar 12, tá? Mas aí vocês completem aqui, tá? É isso que eu vou fazer também. Aí aqui pronto, tá? Ó, já está dos lados e na parte coloquei do meu lado esquerdo, da minha parte superior. E aqui eu vou criar novamente outra camada e vou criar como cotas. E vou colocar cotas pontos, mas aí vocês colocam cotas, o nome que vocês preferirem. Vou colocar cotas pontos. Já vou mostrar o porquê também do detalhe. Vou selecionar aqui. Vou vir aqui em anotação, clicar aqui em estilo de cota, agenciar estilos de cota. Vou fazer o seguinte, aqui eu preciso só fazer uma outra escala 1 para 100, tá? Então vou criar novo, colocar 1 para 100, escala ou o nome que vocês preferirem, tá? A cópia igual, começar com 1 para 100 igual, tá? Fechou. Não precisa alterar nada. Ele já vai ficar aqui, tá? 1 para 100 escala nova que nós criamos. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou botar todos os meus pontos. Todos os meus pontos que eu fiz. Então, tá vendo? Vou selecionar meu ponto, fazer a cotagem aqui. Vou mostrar para vocês uma parte. Ó. Cotei e vou colocar aqui. Escolhe um ponto que fique agradável para ver, que não fique longe, tá vendo? Aí fica a critério de vocês. Na ABNT tem uma norma que estabelece isso, agora eu não vou me recordar, mas com o tempo aí vocês procurem e façam, tá vendo? Fazer a cota. Todos os meus pontos. Todos os pontos você tem que cotar. Não pode ter um ponto que não tenha cotagem na medida que vocês acharem. Tá? E sempre lembra a ordem. Ó. Foi do 1
para o 2. Do 2 para o 3. Tá, ó. Tenta levar, ó, alinhar, deixar alinhado, tá, as cotas. Não deixa bagunçado não. Não deixa um em cima, outro embaixo. Tenta fazer um padrão, tá? Pra não ficar bem ruim na. Não ficar um negócio porco, tá? É a intenção de eu estar mostrando isso aqui exatamente para isso. Ó, tá? Aí vamos aqui agora embaixo, ó, cota. Eu tô indo do 16, ó, tô indo aqui, ó, do 3 pro 16, então mesma coisa, a contagem é daqui, ó. Eu escolho um lado que esteja melhor, mais agradável para me colocar. Algumas pequenas vão ser bem complicadas, tá? Vou usar o regime aqui para me conseguir enxergar melhor. Por exemplo, essa contagem do aqui, ó, é bem pequena. Vamos colocar aqui. A outra contagem aqui também, ó. Vou colocar aqui também, ó. Tá? Ela tá indo, ó, daqui para cá. 2.901. Tá? É aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Cota 0,27 no 28, ó. Pequenininho, 0,81. Todas as cotas vocês colocam aqui. Todas as cotas. Eu vou terminar de colocar todas aqui. Aí eu já mostro aqui todas elas prontas. Aí aqui, ó, estão todos cotados, todos os pontos. Né? A única diferença que tem aqui diferença não, perdão. A única coisa que vocês têm que prestar atenção, igual eu falei, é o posicionamento das cotas, tá? Os meus estão um pouquinho bagunçados assim, mas é pela questão de conseguir mostrar para vocês o que vocês têm que fazer, cotar todos os pontos mesmo, mas tente deixar o mais assim padrão possível de colocar eles numa linha, fazer um cálculo mais mais vistoso, mais tranquilo para ver, tá? De entendimento. Também coloquei eles com 3 pontos, tá vendo? Ó? Com 3 pontos, não, 3 algarismos após a vírgula, 3 significativos, tá? Então as minhas cotas, todos os meus valores têm esses 3 valores aí, tá? Já também com uma coloração diferente. Então aqui, ó, é isso que vocês precisam fazer para o trabalho, tá? Vocês colocarem as cotas, colocarem as curvas, no desenho para você fazer. Eu vou agora aqui também fazer a folha, tá? Esse aqui tem de 33 centímetros, então eu vou fazer ele, você precisa colocar a legenda também, eu vou colocar ele numa folha 2, tá? Porque você tem que colocar a sua legendinha ali. Então aqui eu vou fazer já uma linha, né, de 42, que é a altura do A2 por 59,4, é o tamanho do A2, tá? 59,4 e 42. Beleza. Aqui eu vou copiar. Eu nunca só passo de um lado para o outro, eu sempre copio. Eu nunca prefiro isso, mas é questão minha, tá? Vocês podem já copiar, mover, é diferente. E aqui é só para vocês verem o padrão de referência de tamanho, então, ó. Aí aqui cabe a legenda, eu vou colocar uma legenda aqui. Não vai demorar a fazer um pouquinho, até para não prolongar mais o vídeo, já vou mostrar ela pronta. Só um detalhe que eu vi agora, depois que eu já tinha feito o tamanho, no tamanho que eu fiz aqui com as escalas, que eu puxei um pouquinho para fora, para deixar um pouco mais de espaço, ele ia ficar apertado e não ia caber no tamanho A2, tá? Então eu peguei o tamanho A1, tá? Não tem problema. Eu já vou te mostrar como fazem as bordas aqui, não sei se vocês sabem, se não souber já fica sabendo. Eu vou colocar aqui deslocamento, tá? 0,7, que é 0,7 centímetros, ou 7 milímetros. E aqui você vai fazer o deslocamento da parte direita, da inferior e da superior. A parte esquerda, o deslocamento é diferente.
deslocamento de 2,5, tá? Aí ele vai ficar com aquela margem que vocês estão acostumados a ver, por exemplo, nos cadernos de... Caderno não, nas folhas de desenho, se vocês utilizam ou não. Essas linhas que sobram, você faz uma para aqui, não tem problema, coisa rápida. E ele fica com a margem. Tá? Igual é para o padrão. Esse é o padrão ABNT, tá? A única margem que muda do padrão ABNT, que não é 2.507, é o A0, que a margem é maior. Aí já fica a margem. Eu vou colocar a legenda que eu fiz aqui, que aí já fica melhor para vocês conseguirem entender. Aí aqui ó, já está com a legenda, tá vendo? O tamanho correto que ele pede. Não que ele pede, também é padrão ABNT, tá? Aí eu coloquei o custo por FI, igual vocês têm que fazer, só o terreno que é fictício, né? Não sei se vocês deram um nome, mas tem que dar. E aí fica o modelo da prancha aqui, tá? Fica o modelo da prancha, fica certinho, se for clicar o regime para diminuir o tamanho dos... O negócio fica bem legal. Aí aqui dá para vocês colocarem também o título, né? O título. E dá para colocar alguns adicionais do lado que eu vou colocar aqui só para vocês terem uma ideia do que vocês podem colocar aí numa prancha para fazer a plotagem. Bom, aí aqui ó, eu já fiz já fiz tudo certinho igual tá, mas só coloquei uma escala aqui também para aproveitar o espaço da plotagem. As curvas de nível escalam para 200. Se essa daqui é 1 para 100, para mim fazer 1 para 200 é só dividir pela metade. Então é bem simples. Quem quiser, né? Só selecionar todo o desenho. Você digita escala no AutoCAD e coloca 0,5. Né? Ele vai dar a metade certinho, aí você coloca aqui. Isso não é obrigatório, é só uma ideia para aproveitar, tá? Aí eu coloquei uma legenda também, né? Ó, de 37 metros, 38, 39, 40, né? Que vai ser as curvas que vai estar aqui. E aqui também as curvas e a legenda. Então é bem tranquilo, né? Os cálculos vocês vão ter apresentados já no documento, não precisa colocar aqui. E vamos para a plotagem. Vou plotar aqui só para vocês verem como é que faz, né? Porque como a gente está com... Eu fiz no A1, né? Vamos no modelo aqui. Vou clicar no mais, como vocês têm que fazer, no layout, né? Clica aqui no modelo 4, aí vocês vão clicar com o botão direito em cima, plotar. Quando for plotar, coloca aqui DWG para PDF. E seleciona aqui ó, o tamanho A1. Tá? Se vocês quiserem fazer no A2 também, não tem problema. Eu fiz no A1 porque eu queria deixar um pouquinho mais espaçado ali as legendas de 36 metros. E os de vocês vai caber no A2 na verdade por causa do tamanho, o meu é maior, né? Então A1, aí eu vou colocar janela aqui, vou selecionar o tamanho da prancha que eu fiz. Vou ajustar o papel e vou fazer a plotagem. Ele já vai dar para mim aqui para me colocar o nome. Então, vou colocar aqui exemplo curvas de guerra. E aí você escolhe a pasta que vocês querem salvar. Eu vou salvar na minha área de trabalho aqui. E automaticamente ele vai abrir o PDF para mim. Já abriu, deixa eu só fechar aqui, isso aqui abre. E aqui estão as curvas prontas. Ó. Curva de nível, não. O título, né, exercício de projeto sofimétrico, cálculo de curva de nível. Aí as cotas, essa escala 1 para 100, e aqui tem as curvas, não. Eu fiz a legenda. E do outro lado, para mim aproveitar o papel, menorzinha, sem as cotas, né, só a curva mesmo, e a legenda. Lembrando que a de vocês, como é só metade, vai caber tranquilamente no A2. Eu fiz no A1, mas para fazer no A2 é a mesma coisa, não tem problema. Tá? Acho que é tranquilo, para quem tiver dúvida pode ir perguntando para a gente. Mas é isso aí, se seguir isso daqui consegue fazer tranquilo, sem nenhum problema. Só recapitulando, eu vou voltar aqui para recapitular. A primeira coisa que tem que fazer é calcular os pontos a partir da cota, da cota com o número de chamada de vocês. Aconselho a fazer isso daqui, né? Fazer uma escala, dá para fazer automático no Excel. Tá? É bem simples de fazer isso. E aí depois vocês vão tabelando o resultado com os cálculos aqui. Aconselho a fazer no Excel, para acostumando, não fazer à mão. E depois fazer o desenho. Nada muito difícil, tranquilo. E tá aí. Quem seguir isso daqui vai conseguir fazer sem problema.
E qualquer dúvida, só dá um alô. Beleza? Falou.